Gente, um pouquinho antes. Já vamos lá. Já vamos começar aqui com as nossas organizações e teminhas de casa e tudo mais. Deixa eu dar uma fixadinha nesse comentário. Boa noite, 19h30, sexta-feira. Oi, Julinha. Boa noite, lindeza. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos se esquentando aí, vamos baixando as nossas barreirinhas, né? Respirando bem profundo. Inspira pelo nariz, deixa o arzinho fazer um movimento aí dentro do teu corpo. Solta o ar pela boca. Bastante calma. Os nossos encontros aqui são sempre com o objetivo de diversão, mas também, logicamente, novas consciências, expansão, quebra dos nossos padrões e abandono daquela nossa versão antiga. Oi, Fran! Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha só, gente. Como o nosso encontro aqui é curtinho, rapidinho, né? São 30 minutos. Dá pra gente olhar um pouquinho para tudo que a gente tem feito, o que a gente já fez nessa semana de encontros. Então eu logo vou começar fazendo uma retrospectiva do que a gente já viu. Mas eu também quero convidar vocês para quero fazer dois convites bem especiais. O primeiro convite é para quem tá aqui no Instagram comigo, agora online, tem um presente. No mês passado, mês de abril, nós fizemos 10 encontros. E nessa série de 10 lives, nós falamos sobre as 5 chaves do sucesso e nós falamos sobre os 5 elementos sabotadores do sucesso. Desse material, eu criei um e-book que tá aqui, que é um presente para você. Para que você expanda, para que você também volte lá algumas casas e assista aquelas 10 lives que nós fizemos. Então basta digitar aqui sucesso e você vai receber esse e-book aqui enquanto nós estivermos online. Digita sucesso, recebe o e-book, lá tem ferramentas, bastante conexão e mais desenvolvimento. Esse é um convite e uma informação. E outra coisa, também quero convidar vocês para na semana que vem, quarta, quinta e sexta, dias 28, 29 e 30, reta final, né, do nosso mês. Quero convidar vocês para também mais uma série com 3 lives, onde a gente vai falar sobre uma fórmula prática para esse sucesso individual. A gente vem falando aqui de sucesso, abrindo campos de sucesso, falando do quanto o fracasso pode nos conduzir, nos levar ao sucesso. E aí eu quero trazer umas dicas mais práticas, mais rapidinhas, pra gente chegar lá no nosso sucesso individual com mais leveza e tranquilidade. Não esquece, digita sucesso aqui para receber esse e-book dos nossos encontros anteriores. Também te liga para um novo horário de lives, que vai ser quarta, quinta e sexta que vem, 9 da manhã. Agenda aí para não esquecer. E nesta semaninha, começamos segunda e até hoje, sexta-feira, a gente está trazendo aqui consciências de como o fracasso nos leva ao sucesso. Como o fracasso me leva para o sucesso. Então, em cada um desses dias, nós vimos elementos que nos tragam coragem, nós vimos potencialidade de aceitação, nós vimos também a importância do aprendizado. Ontem nós falamos de persistência inteligente e hoje a gente vai falar de transformação. Nosso tema menor de hoje, né? O nosso subtema de hoje é fracasso e humildade. Como errar nos torna pessoas melhores. É importante errar. E eu também quero trazer aqui um gancho. Acho que foi lá na segunda-feira, onde alguém colocou aqui nos comentários assim: eu fracasso bastante. E lá na segunda eu trouxe uma consciência de que não existe fracasso.
e de verdade não existe fracasso quando eu olho para todo esse acontecimento como uma experiência. Hoje, quando a gente fala como o fracasso permite que eu me torne mais humilde, não é o fracasso, porque ele não existe, mas é aquela situação de não êxito que pode fazer com que eu aprenda ainda mais e com que eu aprenda de verdade. Porque às vezes a gente tá dentro do processo, mas a gente não tá entregue. A gente não tá vivendo o presente que aquele processo é. E quando eu olho com mais humildade, quando eu vou me desfazendo dos meus egos, das minhas raivas, quando eu vou me desfazendo das minhas vaidades, quando eu vou me desfazendo das minhas prepotências diante daquele acontecimento ou daquelas experiências, com toda certeza eu estou mais propenso a aprender. E aí, o que nós falamos quarta, que é o feedback, aí esse feedback de aprendizado com humildade e atenção presentes podem me trazer lições grandiosamente verdadeiras. Então, olhar para a humildade que essa experiência de fracasso pode trazer para mim, para que eu avance, para que eu evolua, para que eu me desenvolva cada vez mais. Quando a gente fala de fracasso dentro dessa ideia de humildade para aprender, é importante a gente observar, até para não travar, porque na segunda nós falamos de coragem. Então, até para não travar o meu processo, é importante que eu lembre que eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu preciso, às vezes, não ter êxito em determinadas ações ou atitudes para aprender um pouco mais. E se eu me coloco, me posiciono nesse lugar do eterno aprendiz, aí eu estou fazendo sentido nessa minha caminhada para o sucesso. Se sucesso e fracasso são questões muito individuais, por que não olhar para os dois, para as experiências que os dois me trazem, com mais humildade? Para que eu guarde aqui dentro do meu coração cada uma das experiências e avance. E aí, quando eu olho com humildade e caminho forte para os meus sucessos, eu não retrocedo. Eu não volto atrás. E mais, assim como nós falamos ontem, eu não fico naquela persistência burra, pesada, difícil, complicada. Porque eu entendo que tudo o que eu estou vivenciando é combustível para escolhas e persistências inteligentes. E todos nós somos inteligentes. Mas às vezes a gente também precisa passar por situações e questões conflitantes, de insucesso, de insistências e persistências com mudanças, novas rotas, para que o sucesso e o meu sucesso individual possam chegar. Eu sempre falo aqui que cada um de nós tem seu conceito de sucesso. Cada um de nós tem as suas dores e as suas delícias, né? Cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, o meu sucesso, ele é meu. Ele é só meu. Sou eu que sei onde eu desejo chegar, quais são os objetivos que eu quero alcançar. Sou eu que sei inteligentemente quais são as metas que eu já consigo vencer. E eu também, a partir disso, a partir desse detalhamento dos meus sonhos e objetivos, eu também consigo avaliar as metas que precisam permanecer
e talvez até atitudes que eu não precise mais realizar. Que elas vão se tornando pesadas, que elas vão se tornando cansativas, que elas vão se tornando uma insistência cega. Então olha para a tua fonte de conhecimento. Olha para tudo que tu já sabe. Avalia toda a tua grandiosidade. Oi, Cristina, tudo bem? Boa noite. E lembra que fracasso e sucesso são linhas muito tênues, elas estão muito cruzadas. Mas o fracasso, essa expressão pesada, aquela sensação de ser fracassado, isto não existe. O que existem são experiências constantes, onde eu posso a todo tempo, expandir, aprender, acessar humildade e também poder mudar, se algumas das coisas estão pesadas demais para mim. Oi, Nico, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Sejam bem-vindos. O nosso encontro desta semana, toda esta semana, nós estamos fazendo aqui um bate-papo rápido, das 19h30 às 20 horas, trazendo essa base de como o fracasso nos traz consciências para chegar no sucesso. E em cada um desses diazinhos da semana, nós fomos trazendo esses subtítulos, esses temas pequenos. Na segunda-feira, nós falamos do papel da coragem no fracasso. Na terça-feira, nós falamos que o fracasso é parte do processo. Na quarta-feira, nós falamos que fracasso é uma forma de feedback. Ontem, quinta-feira, falamos de uma persistência inteligente que nos tira da zona de fracasso e nos convida para acessar o nosso sucesso. Hoje, a gente está falando que o fracasso é humildade. Então, a partir dessa experiência de um acerto, talvez não tão completo, que eu possa olhar para os pontos onde eu não fui tão assertivo e possa transformar através de humildade a coragem para chegar no sucesso. Sucesso individual, que é o que eu venho trazendo aqui, trazendo e conversando e expandindo e também olhando para isso dentro de mim o tempo todo. Sucesso individual é um lugar onde eu estou inteiro, pleno, feliz, me sentindo abundante e próspero. É onde eu tenho mapeados os meus sonhos, os meus objetivos e é onde eu honro as minhas conquistas. Todas elas, por menores que elas possam ser. Sucesso individual não rima com comparação. Cada um de nós tem a sua linha de sucesso. E eu gosto sempre de trazer aqui a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo sempre é para mim um termômetro de sucesso. O meu sucesso está completamente distante do dela, porque a gente vê o sucesso de uma forma diferente, mas não quer dizer que cada um de nós não possa construir o seu sucesso. Olhando para a minha vida, eu percebo que para algumas pessoas, e eu atendo muitas pessoas, felizmente, né? Eu percebo que para algumas pessoas, sucesso é ser uma excelente dona de casa. Eu percebo que para outras pessoas, sucesso é ser um gestor de uma grande empresa com muitos funcionários, com muito lucro. Então, cada um de nós tem a sua ideia de sucesso. E é importante que a gente nunca busque pontos de comparação. Cada um é um. Quando eu comparo, eu crio julgamentos. E eu fecho a porta do meu sucesso e do meu desenvolvimento. Quando eu não me comparo com ninguém, mas trabalho, me dedico, uso de coragem, avalio os feedbacks, aí o sucesso vai chegando. E ele vai chegando em volumes e em consciências tão grandes que não existe mais peso. Só o acolhimento da nossa vida individual. Oi, Pamela, tudo bem?
Quanto tempo, lindeza? Seja bem-vinda. Falar desse fracasso como uma escadinha lá pro meu sucesso é olhar pra mim, pra dentro, o tempo inteiro. É só pra mim. É só pra minha vida. Perfeito. Tu sabe, Cris, que eu imaginei que tu fosse escrever isso mesmo. A Cristina tá aqui comigo e ela escreveu aqui, gente. Pra mim, o meu maior sucesso é ter criado os meus filhos e eles são todos maravilhosos. E é isso aí, minha amiga. Cada um de nós tem essa nossa grandiosa ideia do sucesso e é ela que nos vale. Porque também vão ter pessoas que vão olhar, né, para essa ideia de sucesso que a Cris e que cada um de nós tem e vai dizer, nossa, mas isso é tão pequeno, ou nossa, mas isso não é mais que a tua obrigação. Nossa, o que tem de tão grande? Que sucesso é esse? Criar filhos, lavar roupa, cuidar da família. É muito grandioso e importante. E assim como eu tenho aqui, né, acho que o Nico ainda tá aqui, ele também canta, também se expressa, né, dessa maneira. Então, às vezes a gente tem um público um pouco menor, às vezes a gente tem um público um pouco maior, às vezes a gente acessa, né, os nossos objetivos, as nossas metas, e aí a gente vai usando feedback, avaliando o que fez de correto, ajustando o que não funcionou tão bem, que é o que nós vimos lá na nossa quarta-feira. Então a gente vai avaliando o que não funcionou tão bem para que o sucesso se torne mais dentro do nosso objetivo principal. Mas o mais importante é a nossa consciência de expandir sempre. Expandir cada vez mais. E não se julgar, se acolher. Quanto mais eu me acolho, mais eu posso caminhar em direção ao meu sucesso. Em todos esses nossos encontros que a gente tem feito desta semana, eu tenho trazido 2 perguntas para abrir um pouquinho mais de consciência e espaço dentro da gente, porque nós somos seres que requeremos espaço para que ideias novas sejam concebidas. Desde que a gente nasceu, a gente vem vivendo, sendo inseridas aqui dentro da gente, e isso vai tomando espaço. E as crenças vão se tornando cada vez mais pesadas e a gente vai se dando cada vez menos direito de expandir. Quando eu faço perguntas, quando vocês estão aqui comigo e vão respondendo essas perguntas, um espaço para algo novo vai surgindo. É como se eu estivesse num debate com a minha própria consciência. Então, eu quero trazer as perguntas de hoje para a gente respirar, se tranquilizar, responder e abrir espaço. Porque tem muito mais coisas fora da gente para serem contribuição quando elas entram aqui. Oi, minha comadre, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Primeira pergunta de hoje é: o que é ser uma grande pessoa? Porque a gente está falando de humildade. O quanto a humildade permite que nós possamos aprender com as nossas situações de fracasso e chegar lá na nossa ideia de sucesso individual. Então, o que é ser uma grande pessoa? Para ti que tá aí, o que é ser uma grande pessoa? Inspira, respira e vai te respondendo. Então, aqui nós temos, né, mamães, papais, terapeutas, psicólogos, várias pessoas que estão comigo e também uma galera enorme que vai acompanhar isso depois e tá tudo certo. Então, te responde. O que é ser uma grande pessoa? E aí, tu vai te permitindo soltar as ideias que não fazem com que tu perceba que tu é uma grande pessoa. Vai soltando essa ideia de julgamentos. Vai soltando essa ideia de comparações. Vai soltando essa ideia de pontos de vista das outras pessoas. Para sobrar espaço
só para o teu ponto de vista. O que é ser uma grande pessoa para você? O que é? Oi, Mona, boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga. E a nossa segunda pergunta de hoje, que também é para a gente expandir, é: qual é a maior qualidade de uma pessoa que sabe aprender com os seus próprios erros? Aí para ti, só para dentro de ti. Inspira pelo nariz, puxa esse ar com toda a força, enche o pulmão, os peitos de ar, solta pela boca. Inspira, solta pela boca. Perfeito. Inspira, solta pela boca e sente aí para ti. Qual é a maior qualidade de uma pessoa que sabe aprender com os seus erros? Pergunta 2. Nossa primeira pergunta: o que é ser uma grande pessoa? E é legal, porque quando a gente abre esses caminhos de novas consciências e de discussões sadias aqui, saudáveis para nós, vem muita coisa. Quem quiser compartilhar aqui comigo as suas respostas nos comentários, fica à vontade, bota aí que vai ser legal. Aqui a Cristina respondeu, ó. Para ela, uma grande pessoa é alguém que não tem preconceito sobre nada e nem ninguém. E isso também, né, também é uma grande característica de um bom ser humano, né? Ser acolhedor, respeitar as diferenças, incluir todas as pessoas, não ser vaidoso nem presunçoso, né? Porque nós somos todos iguais. O que nos difere são as experiências e as escolhas, mas todos nós temos o mesmo valor. Somos iguais. Ponto. É isso aí. Gratidão, Cris. Qual é a maior qualidade de uma pessoa que sabe aprender com os seus próprios erros? Aí dentro de ti, o que que tem? O que que vibra? O que que vem, né? Coragem, resiliência, força, persistência, vulnerabilidades para continuar, para aprender com os seus erros. Todas essas características fortes e importantes dentro da gente são bastante importantes para que a gente saia desse ponto de uma experiência não tão feliz e acesse lá o nosso pontinho de sucesso individual. Fracasso não existe. Quero repetir. Não existe fracasso. O que é importante para a gente observar são os nossos pontos de sucesso. Onde eles estão? Quais são os meus objetivos desse momento? O que está me conduzindo a persistir e insistir de maneira inteligente para chegar lá no meu ponto onde todas as minhas metas são alcançadas. Nesta nossa semaninha, nesta série de lives, a gente veio desmistificando fracasso, destruindo essa energia que é tão pesada, porque quando a gente fala de fracasso, parece que tem uma sentença, parece que eu errei, parece que eu não consegui, parece que eu não me dediquei tanto, parece que eu não fiz tudo o que eu deveria, e na verdade não, porque o tempo inteiro, com as ferramentas que cada um de nós tem, nós estamos oferecendo o nosso melhor. Houveram brigas, houveram tristezas, houveram desrespeitos, houveram fugas, houveram desistências, houve uma omissão minha comigo mesmo, mas ainda assim foi o melhor que eu entendi que eu poderia fazer para mim e comigo. Então, não existe fracasso. O que existem são experiências. E depois desta experiência, aí, usando essas ferramentas práticas que a gente trouxe aqui nesta semana, eu acesso o meu sucesso
com mais facilidade. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. De novo, vamos para a nossa retrospectiva da semana. Segunda, nós falamos que a coragem é um combustível para que a gente saia do fracasso e chegue no sucesso. Na terça-feira, nós falamos que fracasso, que não experiências tão vitoriosas, fazem parte desse nosso processo de desenvolvimento. Na quarta-feira, nós falamos de feedback, o quanto é importante aprender com as experiências que não funcionaram e traçar e ajustar rotas novas. Ontem, quinta-feira, nós falamos sobre persistência inteligente. Às vezes, a gente tem essa sensação de fracasso, a gente persiste sem olhar para os feedbacks, sem ajustar as rotas, e aí continua naquela tentativa e erro burra e cega. É como eu usei ontem, né? Aquele termo de dar murro em ponta de faca. Quando eu não olho para as experiências anteriores, eu não consigo fazer escolhas novas, inteligentes e assertivas. Eu fico naquela tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, aquele looping eterno, né? De tentar e tentar e tentar, sem nenhuma observação e sem nenhuma mudança. Ontem, inclusive, eu sugeri uma maneira racional de resolver isso. Dar tempo. Porque o tempo sempre nos ajuda. Estou nessa tentativa, tenho essa experiência, estou nesse relacionamento, quero mudar para algum outro lugar, quero me proponho fazer algo diferente. Tempo. E dentro desse tempo, vai testando, tentando, mudando as rotas, adaptando o teu processo. Que com toda certeza, se a observação for inteligente e as mudanças também, o sucesso chega. Hoje, a gente está falando de humildade. O quanto o aprendizado, através do fracasso, olhado com humildade, me catapulta, me impulsiona, me motiva para o meu sucesso. E sucesso aqui é tudo aquilo que eu imponho para eu mesmo como uma meta, como um objetivo, como um sonho, como um desejo, como uma mini meta, como uma micrometa, que nós também falamos sobre isso aqui. A importância de olhar não somente para o todo, mas de ir cortando esses grandes sonhos e objetivos em metas menores, para facilitar a visualização e a nossa capacitação para esse sucesso e para a resolução, para a realização desse sonho. Então, olha com carinho para tudo que tem aí dentro, para todas as tuas potencialidades. Olha para esse ser grandioso, infinito que tu é, porque para ti nada é impossível. Nada. Basta trabalhar e atuar, que com certeza os teus objetivos serão alcançados e realizados. Ao fim dos nossos encontros, eu sempre trago aqui uma frase de encerramento para a gente abrir um pouquinho mais de consciências. Então, as perguntas e as nossas respostas abrem espaços para novas consciências e considerações. E essa nossa frase final, ela também tem esse mesmo objetivo. Explodir um pouquinho mais de informações aqui dentro de cada um de nós. Antes da nossa frase final, quero reforçar aqui o convite. Quarta, quinta e sexta que vem, que serão dias 28, 29 e 30, nós vamos ter uma nova série de lives, serão somente 3. E o horário é às 9 da manhã. Então não é 19h30 até às 20. É das 9 às 9h30 da manhã. Quarta, quinta e sexta que vem. E eu quero trazer nessas lives uma fórmula mais prática para a gente chegar no sucesso individual. Então a gente falou chaves do sucesso, sabotadores do sucesso. Agora, nesta semana, a gente está falando do quanto é importante considerar o fracasso
que nos conduz para o sucesso. E semana que vem a gente vai trazer aqui de uma maneira bem prática ferramentas e fórmulas para a gente chegar no nosso sucesso. Vamos mais rapidinho, vamos apressar o nosso processo. E eu também estou aqui para que vocês me chamem, porque eu tenho uma mentoria que convida cada um de nós a romper seus traumas, dramas, pontos de vista, crenças que te impedem de ter sucesso, que permitem com que tu não mapeie o teu sucesso. E muitos de nós ainda não têm clareza sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, sobre os seus objetivos, e aí não veem quanto sucesso já tem. E aí pensam que o sucesso está muito longe. Essa mentoria convida vocês para olhar para isso. São 60 dias juntos, onde a gente vai trocar muita figurinha, muita informação, acompanhamento constante, eu digo 24/7, ligados aqui, explodindo as nossas crenças o tempo inteiro, aprendendo técnicas, processos de autoconhecimento para chegar lá no sucesso. São 10 anos que eu estou nessa área, tenho bastante bagagem para a gente trocar muita informação. Vamos para a nossa frase de encerramento e eu aguardo vocês por aqui, nas redes sociais e também ao vivo, quarta, quinta e sexta que vem, 9 da manhã. Sempre olhando para o sucesso, desmistificando a ideia do que é sucesso e podendo, juntos, construirmos o nosso sucesso individual. Gratidão, gente! Para o nosso encerramento de hoje, a nossa frase que expande e explode um pouco mais de crenças é: grandes homens não são os que erram menos, mas os que aprendem mais rápido e com mais humildade. Grandes homens não são os que erram menos, mas os que aprendem mais rápido e com mais humildade. É isso aí. Gratidão a todo mundo que está aqui comigo, que me acompanhou nesses dias, que vai me acompanhar também semana que vem, vai ser um prazer. Lembro que tinha um presentinho aqui enquanto nós estávamos online. Para quem está entrando agora, digita sucesso nesse último minutinho para receber esse e-book, continuar estudando, te desenvolvendo e juntos nós possamos chegar aí no nosso sucesso individual. Um excelente final de semana, hoje é sexta-feira. Aproveita a tua sexta-feira, aproveita a vida, seja feliz. Boa noite, meu amigo, é uma pena que tu tá chegando e a gente tá encerrando. Fica com o meu abraço aí, saúde e paz. Tchau, tchau, gente. Quarta, quinta e sexta, 9 da manhã, a gente se encontra para conversar um pouquinho mais sobre a fórmula mágica que nos conduz ao sucesso. Tchau, tchau, gente. Até logo.